Arro, seja bem-vindo ao canal Iluminadamente. Eu sou o Joe Bauer, terapeuta e criador desse canal. E esse vídeo ele vai servir mais precisamente para aquelas pessoas que já dirigem institutos, para aqueles que já são guardiões da própria medicina ou que já têm as bênçãos para consagrar em casa, enfim. Por isso, nesse vídeo a gente vai falar sobre uma pergunta muito legal que me fizeram, que é: a ayahuasca, ela estraga? Tem prazo de validade? Vamos falar sobre isso logo depois na nossa vinheta. Mas antes de a gente conversar um pouquinho sobre a validade da ayahuasca, por favor, deixe seu like aqui embaixo, que ele é muito importante, pois ajuda o canal a crescer e se fortalecer cada vez mais aqui no YouTube, tá bom? Além disso, se você já acompanha o canal aqui há algum tempo, aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro. Você pode ser membro apoiador aqui também para ajudar o canal a crescer e se fortalecer também cada vez mais, beleza? Agora vamos lá. A ayahuasca, ela tem prazo de validade? Primeiro ponto que nós precisamos considerar é que existem vários tipos de ayahuasca, né? Afinal de contas, existem várias espécies de cipó, algumas espécies semelhantes também de chacrona. Então, tudo isso ela dá uma ayahuasca, né? A forma como é feita, ela dá uma ayahuasca diferente. Além do mais, também existem as graduações, né? Que hoje em dia estão cada vez mais comuns. Então, 3x1, 7x1, semimel, gel, enfim, essas várias graduações. E aí a primeira grande dica que eu dou, na verdade, é: se você é dirigente de um instituto, se você já está com um porte de ayahuasca, que você primeiro busque se informar com o próprio feitor, né? Um feitor de confiança, e aqui vale inclusive ressaltar de você ter um feitor de confiança, se você mesmo não é o feitor, né? Então, que você tenha um feitor de confiança e tire essas dúvidas com aquele que fez. Agora, o que eu vou compartilhar com vocês diz respeito à experiência que eu tenho nesses mais ou menos 12 anos tomando e pelo menos 8 como guardião da medicina, tendo em casa e também nos institutos que eu trabalhei e trabalho, tá bom? Então, se ela estraga, a ayahuasca estraga? Sim, a ayahuasca estraga. No entanto, ela não tem um prazo de validade. Meio confuso, né? Deixa eu explicar melhor isso para vocês. Ela pode estragar, sim, de acordo com a forma que ela é armazenada. Então, o armazenamento da ayahuasca vai ser fundamental para que ela consiga se preservar para que ela consiga se preservar com uma boa força e, inclusive, com um gosto tolerável, digamos assim, né? Então, as dicas principais que se tem com relação ao armazenamento dela, algumas pessoas dizem para colocar na geladeira, outras pessoas dizem para que você deixe num lugar escuro, né? Guardadinho num lugar escuro, mas não necessariamente dentro da geladeira. Eu já testei ambas as formas e digo para vocês que, para mim, dentro da minha experiência, dentro das ayahuascas, né, das graduações que eu trabalhei até hoje, ela fica melhor armazenada num lugar escuro e embalado hermeticamente. Então, embalado hermeticamente seria sem presença de oxigênio na embalagem, tentar reduzir o máximo possível, né? Se for, por exemplo, uma garrafa PET, colocar a ayahuasca e dar aquela apertadinha para fechar bem a garrafa, para lacrar bem e não ter contato com o oxigênio. E assim, se você conseguir deixá-la embaladinha hermeticamente num cantinho escuro, óbvio, né? Com toda a sacralidade também do local, a gente sabe que isso também é importante, não vai deixar junto com as tralhas da bagunça toda jogada, que aí também, né, não exagera. Mas se você deixar ela no cantinho escuro, armazenada, fechada, embalada ali, guardadinha hermeticamente, ela vai se preservar cada vez mais, tá? Pra vocês terem ideia, a gente tinha aqui um galão de 20 litros que estava guardado conosco há 4 anos, embalado hermeticamente. Quando a gente abriu, a ayahuasca ainda estava docinha, como se tivesse recém saída do feitio, tá? Então é possível sim de se armazenar e cuidar dela bastante. A geladeira eu não aconselho tanto. E por que eu não aconselho tanto? Porque na geladeira, primeiro que você está mexendo o tempo todo com a temperatura dessa ayahuasca, e além do mais,
e já aconteceu comigo, inclusive, de ela estourar, né? Ela começar a fermentar, todo o vasilhame que ela fica vai ficando cada vez mais estufado, e já aconteceu, inclusive, de ela estourar. E aí tem que tomar cuidado, inclusive, se você tem essa ayahuasca na geladeira, de vez em quando você abrir ela, deixar aquele tss, né, aquele gás que ela vai criando e saindo também, tá? Uma outra dica legal é que a ayahuasca ela é como um vinho, como quanto mais velha ela for ficando, melhor, a tendência é que melhor ela fique, mas como eu disse, dado aos cuidados de armazenamento, tá? Não fica inventando, não cria muita firula. Eu já vi muitos caras, vou deixar a ayahuasca enterrada, e aí, meu Deus do céu, né? Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. E repito, a dica primeira que eu dei, vá atrás do seu feitor e peça as dicas e instruções para ele, afinal de contas ele sabe o que ele fez, tá? Outra coisa muito importante de ressaltar é que com o tempo, com a ayahuasca armazenada, ela vai criando uma espécie de fungo, né? Que se você olhar bem são alguns pontinhos brancos. Tá? Esses pontinhos brancos, eles fazem um mal danado, porque aquilo ali faz com que a gente tenha ainda mais limpeza numa cerimônia de ayahuasca, mas não uma limpeza que eu precise limpar espiritualmente alguma coisa. Não, é realmente porque ela deixa a ayahuasca de uma forma um pouquinho pior, vai agredir um pouco mais o teu organismo e aí consequentemente você tende a vomitar mais quando tem esses pontinhos brancos ali, tá? Esses funguinhos que é normal que dê numa ayahuasca que já está há muito tempo guardada, principalmente se ela teve algum tipo de contato com oxigênio. E aí uma solução, de novo, primeiro converso com o seu feitor, mas uma solução que aqui a gente tem tido é de vez em quando ferver novamente aquela ayahuasca, um dia antes de servir, por exemplo, para tirar essa camadinha de fundo, dar uma peneiradinha. Às vezes só peneirar já resolve, inclusive, né, dar aquela peneiradinha, ou senão você dá uma fervura de novo nela, dá uma apurada nela para depois servir no outro dia e ela fica novinha de novo, tá bom? Além disso, é bastante legal você ver que às vezes só peneirar já resolve. E uma dica bônus muito importante fica alerta naquele resíduo que fica, uma espécie de borra que fica no final da garrafa, que fica no final do galão, né? Tem muita gente que fala que aquela borra é muito boa, que ela é legal, que você tem que inclusive dar uma boa chacoalhada e servir com aquela borra, e na verdade aquela borra ali não faz muito bem não, aquela borra ali dá uma agredida no nosso fígado, dá uma agredida no nosso organismo, não é saudável aquela borra, tá? Então, uma sugestão muito importante, peneira, tira aquela borra, não sirva com aquela borra, mas aquela borra ela serve legal, por exemplo, para adubo, tá? Por incrível que pareça. A gente aqui tem na casa do Diogo, aqui um amigo meu, quando a gente abriu a ayahuasca, que a gente tinha aquele galão de 20 litros que eu comentei, aquela borra que ficou no fundo, a gente colocou lá nos pés de amoras, as amoras estão gigantescas, tá? Então, fica aí, inclusive, uma dica extra para você, tá bom? Mas, repito, isso é de acordo com a minha experiência e o que eu estou dizendo aqui não invalida outros conhecimentos, outras teorias de outras pessoas, apenas estou compartilhando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei, aquilo que eu pratiquei ao longo desse período, beleza? Se você tem uma dica a mais, você aí que é feitor ou você que é dirigente, tem alguma dica a mais, comenta aqui embaixo para que a gente possa trocar essa ideia. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações para receber mais vídeos como esse, temos vídeos novos todos os dias, além de uma live toda semana nas quartas-feiras. E assim você também vai estar contribuindo cada vez mais com o canal se você ativar a notificação, tá bom? Era isso por enquanto, um grande beijo para você e até o próximo vídeo.